Amém. 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 Sérgio, fica à vontade, meu irmão. Obrigado, Avaí. Bom, não sei se cumprimentei todo mundo, né? Por fim, a Regina chegou, seja bem-vinda também conosco. Estamos no capítulo... Boa noite, Regina. Estamos no livro de Atos hoje, lição 33, e o capítulo, né, correspondente a essa lição 33 é o capítulo 21 do livro de Atos. Na semana passada, nós estudamos, meditamos, fizemos algumas ponderações importantes sobre a despedida de Paulo daqueles irmãos ali da região da Ásia. Chamou especialmente, né, ele estava na cidade de Mileto, e chamou os presbíteros, né, de Éfeso, e ali ele se despediu daqueles irmãos. Vimos um momento de comoção muito importante, né, na vida de Paulo, em que ele afirmou que os irmãos não mais veriam o seu rosto. E Paulo disse que, a partir daquele momento, ele estava livre, né, livre de qualquer responsabilidade com eles, porque ele cumpriu o seu trabalho, né, de divulgar o evangelho, de pregar o evangelho, de manter o evangelho, de edificá-los, de treiná-los, de encaminhar pessoas até ele, né? E isso demonstrou um trabalho muito completo de Paulo. E disse que, a partir daquele momento, os irmãos estariam ali por si mesmos, né? Com uma igreja firme e edificada. E foi uma despedida comovente, nós vimos isso no capítulo 20. Depois que Paulo saiu, né, depois que o apóstolo Paulo saiu da cidade de Mileto, já havia demonstrado a intenção de voltar para Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre essa estada, né, de Paulo, né, essa jornada de Paulo, né, da cidade de Mileto, onde ele se despediu daqueles irmãos ali da Ásia Menor, para chegar até a cidade de Jerusalém. E o capítulo 21, mais um capítulo muito especial. E hoje, em Atos para os nossos dias, nós precisamos trazer essa mensagem dessa história para as histórias que nós vivemos na igreja hoje. Isso de forma muito consciente. Tanto que coloquei como tema para nossas ponderações hoje de missão consciente. E sabe, irmãos, nós constantemente estamos juntos, seja na live e você na sua congregação, sabendo um pouquinho da história de cada irmão, a sua própria história. E nós estamos sempre orando por irmãos, né? Como o irmão Giovanni falou há pouco, né? De uma irmã que está com dores, mas está aqui com a gente. E quantas vezes nós estamos aqui orando por irmãos e irmãs enfermos. Irmã Hilde, até alguns dias não estavam passando muito bem, né? A gente tem que a Regina, que a gente tem que orar por ela também, pela saúde física dela. E vez por outra, um irmão está pedindo orações por isso, pelas dificuldades físicas que enfrentamos nos nossos corpos, alguns irmãos enfrentando dificuldades emocionais. E como o irmão Giovanni falou há pouco, alguns irmãos com dificuldades de enfrentar alguns problemas que têm com relação a pecado também, né? O Giovanni falando sobre a questão do homossexualismo, nós temos sim irmãos que lutam contra isso, porque é uma escolha que a pessoa faz em servir a Cristo ao invés de servir suas próprias vontades. Enfim, todos nós passamos por essas dores. E o cristão, ele não pode se abater por causa das dores, por mais difícil que seja. Ele precisa se levantar. O exercício de sentir-se fraco e se levantar vai ser constante nas nossas vidas. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo passaremos por aflições, principalmente pelo fato de estarmos no mundo, de estarmos sujeitos à carne, né? E não é só o pecado da carne, as consequências do que a gente come, das nossas escolhas em nutrição, das nossas escolhas de relacionamentos,
E as dores vêm mesmo, porque estamos sujeitos à carne, estamos sujeitos a tudo que esse mundo proporciona hoje. Mas é claro que em Cristo nós também temos tantas alegrias, né? Em Cristo nós temos tanto encorajamento. E hoje no capítulo 21, o apóstolo Paulo, ele já era encorajador, né? Só o fato da mudança de Paulo, de perseguidor da igreja, a ser alguém que decide sofrer por Cristo, já é um encorajamento. Você ver alguém que era totalmente oposto à igreja, aquele pelo qual muitas pessoas comentavam, né? E jamais esse homem vai se converter. Quem diria que aquele jovem Saulo, perseguidor da igreja, que consentia na morte de muitas pessoas, né? Estevão, por exemplo, quem diria que aquele homem se converteria? E Saulo, ele parece com aquelas pessoas que a gente olha para elas e fala, nossa, ele nunca vai se converter. E Paulo foi alguém que provou que o poder do Senhor Jesus e da sua palavra é eterno, é verdadeiro, é para transformar mesmo. E a gente tem o mesmo Senhor Jesus hoje. Nós temos até mais do que aqueles irmãos tinham. Porque aqueles irmãos tinham alguns milagres que podiam fazer, eles podiam ressuscitar o morto, eles podiam curar um cego, eles viviam naquela esfera. Mas, irmãos, além disso, que nós também podemos orar, temos a palavra de Deus completa, temos a mente de Cristo em nossas mãos, né? E temos a presença do Espírito Santo. Por isso que temos que ganhar hoje, no capítulo 21, nessa lição 33, pegarmos a força de Paulo. Nosso irmão Esdras, que está aqui, né? Se não estivesse na igreja, se não tivesse o Espírito Santo, talvez estaria em depressão por ter ficado viúvo da sua esposa, de tantos e tantos anos de casamento. Mas está firme conosco. E ainda reconhecendo que a esposa era uma serva, e era mesmo, tá? Não era só um jargão entre os irmãos, né? Uma serva do Senhor, mas a irmã Doeris serviu a muitos membros da Igreja de Cristo, a começar em Garanhuns, né? Até ir para Maceió. E ele está aqui conosco, né? Claro que deve estar passando momentos muito difíceis, mas é um irmão que pode dizer, como Paulo aqui, tem que estar pronto para tudo, irmãos, na carreira cristã. Nós temos que estar prontos para tudo. A nossa missão de pregar o evangelho, e antes dela, a missão de mantermos a nossa santidade, mantermos a nossa fidelidade a Deus, esta missão tem que ser consciente. Não podemos nos enganar, irmãos, quando vier dores, tribulações, tentações, provações, privações, nós não podemos ignorar que isso são coisas naturais do planeta Terra e como cristão nós sofreremos ainda mais. Né? E como cristãos, muitas vezes sofreremos angústias que o mundo nem liga, nem se importa. Né? Nós sofremos com pessoas da família que não se converteram, nós sofremos porque às vezes precisamos dizer não para um monte de coisa, sofremos por perseguição, sofremos por julgamentos, sofremos por tantas coisas, mas é assim mesmo, irmãos, é assim mesmo. Então não estranheis o fogo ardente que está no meio de vós, o apóstolo Pedro diz. Não vamos estranhar, irmãos, as tentações, não vamos estranhar um inimigo que não descansa noite e dia para nos derrotar. Não vamos nos esquecer disso. É por isso que o versículo mais importante de hoje, que nós vamos ler e refletir um pouco, do capítulo 21, abra já aí comigo sua Bíblia e leia junto comigo com muita atenção, porque todas nossas reflexões de hoje estarão em volta desse versículo, né? Versículo 13. Olha o que Paulo disse para os irmãos que falaram, Paulo, se protege, não vai em Jerusalém não, né? Fica aqui com a gente, né? Não vai correr risco por aí não, Paulo, tá certo? Você vai sofrer, rapaz. Olha o que Paulo disse no versículo 13 do capítulo 21. A segunda parte. Pois estou pronto
não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. Morrer pelo nome do Senhor Jesus. Vou ler de novo, irmãos. Estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Aqui Paulo começa, né? Paulo começa essa grande onda de defesas, porque a partir do capítulo 21, no livro de Atos, o apóstolo Paulo tem que se defender muito. Mas a defesa de Paulo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, dizer assim, não, eu não fiz isso, né? Eu sou inocente. Paulo em nenhum momento diz que é inocente. Paulo tenta apenas, daqui para frente, se explicar e explicar a transformação que aconteceu na vida dele, e o mais importante, ele não poderia ficar calado. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo começou em Jerusalém, e depois partiu para Roma, onde foi preso novamente, depois de um naufrágio, mas a partir daqui, o apóstolo Paulo, ele se coloca, e Deus o coloca, e as pessoas o colocam em situações muito difíceis. Mas este capítulo é o capítulo encorajador, porque mostra que Paulo tinha uma missão, mas estava muito consciente da missão dele. Ele não entrou enganado nesta missão. Ele não começou a se tornar cristão enganado, mas ele sabia certamente que não haveria prosperidade financeira na sua vida, que não teria tanta gente assim apoiando ele. Paulo também sabia que muitas vezes seria criticado, julgado. Paulo entendia que ele sofreria muitas dores físicas. Paulo também entenderia que muitas vezes ia ter que lutar pelo próprio sustento. Mas a coisa mais impressionante que nós observamos nesse final da história do apóstolo Paulo e começo de uma igreja forte, né? Porque quando uma semente morre, é para gerar um fruto saudável. E nós somos esse fruto saudável do trabalho de Paulo e do Senhor Jesus através da vida dele, de tantos outros irmãos. E muitas vezes irmãos que estão conosco também. Mas Paulo, a partir daqui, ele começa a precisar explicar, né? As pessoas eram injustas, acusaram ele de tantas injustiças, mas Paulo precisava explicar o caminho que ele estava seguindo, e aqui em Jerusalém ele vai precisar, ou vai tentar explicar, que com muita coragem, que a velha aliança já era. E ele sabia que esse discurso provocaria ódio de tantas pessoas. E muitas vezes, irmãos, o nosso discurso vai provocar todos aqueles que querem viver do seu próprio jeito e não querem viver do jeito de Deus. Jerusalém está fervilhando, algumas festas estão para ocorrer em Jerusalém. A fama de Paulo entre os judeus aqui já se tornou muito forte. Mas é claro, né, a fama de Paulo não é porque ele estava apenas convertendo tanta gente, mas porque Paulo estava fazendo declarações que mexeria muito com as estruturas da maior cidade religiosa da época. Nenhuma cidade tinha religiosos tão fanáticos que pregavam tanto uma única fé quanto Jerusalém. Tinha Atenas, a própria Roma tinha os seus dezenas de deuses. Atenas, você vê a cidade de Éfeso com Diana, mas nenhuma cidade daquela época, nenhuma religião tinha tanto fervor quanto os judeus em Jerusalém. Era uma cidade que os soldados romanos não conseguiam controlar, porque os judeus, quando se opunham a alguma coisa por amor a Deus, eles se opunham mesmo. Diferente de outras cidades, de outras metrópoles que tinham religião, que terminavam se adaptando ao Império Romano, que terminavam cedendo ao Império Romano, que para não serem violentados, nem tomados com força, eles terminavam aceitando o que Roma fazia. Mas o judeu não. O judeu preferia morrer por causa de Moisés, e por causa da lei de Moisés, e por causa dos profetas. E é claro que isso, quando se tornava desafiador,
como Paulo chegou desafiando a lei e os profetas, porque essa é a mensagem de Jesus, aí ele provocou muito ódio de muita gente. E todos os irmãos aqui sabiam que Jerusalém estava fervilhando. Todo mundo sabia que a fama de Paulo na igreja era maravilhosa, um irmão abençoado. Mas para as pessoas do mundo, Paulo era odiado. Paulo era odiado. E vamos então às mensagens tão importantes do capítulo 21, para nós entendermos melhor. Então, vamos lembrar, o apóstolo Paulo aqui começa sim as suas viagens de despedida. As atitudes de Paulo agora, e Paulo sabia que ele pregou muito livremente até aqui, mas a partir daqui a sua pregação incomodaria tanto. E Paulo e Deus assegurou a Paulo que ele seria colocado entre autoridades, mas que esta seria a última jornada de Paulo, não teria volta. A sua passagem para Roma, a partir daqui, não tem retorno, não tem reembolso. Mas Paulo estava disposto a pregar o evangelho num beco sem saída. Então vamos lá, vamos ler Atos, capítulo 21, a partir do versículo 1. Se algum irmão quiser comentar ou fazer perguntas, pode fazendo e interromper, tá bom? Depois de nos apartarmos, e você vai perceber esse texto, irmão, ele sendo narrado, né, pelo próprio Lucas, né, que fala sempre nós, porque Lucas estava presenciando isso tudo. E aqui Lucas escreve essa carta se colocando na situação porque ele presenciou essa situação toda. Então, depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, né, abaco a vela, né, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes, e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando o Chipre já estava à vista, né, a ilha de Chipre já estava sendo avistada, deixando à esquerda, né, o caminho da esquerda, nós navegamos para outro lugar, chamado Síria, e chegamos à cidade de Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Né? Olha as dificuldades de Paulo para se locomover. Não é? E como falei para os irmãos, né, tinha muitas dificuldades, mas Paulo tem muitas alegrias nesta jornada difícil, irmãos, que é encontrar com irmãos, orar com eles na praia, se alimentar com eles, né, ser hospedado por eles, né, porque o caminho pode ser árduo no mundo, irmãos, mas nós temos que ter a igreja por perto. Versículo 4. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Olha, esse é o momento bom. Mesmo com tanta dificuldade, mesmo com a prisão sendo certa, todo mundo querendo matar Paulo, mas ele tinha esse tempo de passar alguns dias com os irmãos. E eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Olha só, né? O próprio Espírito Santo tocando no coração dos irmãos e dizendo para os irmãos que o apóstolo Paulo passaria por muitas dificuldades. Né? Versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher, e eu gostei tanto disso, irmãos, olha lá. Cada irmão com sua mulher e seus filhos, e foram acompanhando Paulo, né, depois daqueles 7 dias, até a praia, e chegando na praia, ajoelhados, oravam. Olha, irmãos, eu sei que Paulo ia ver coisas muito feias, mas essas lembranças de Paulo, com os irmãos se despedindo, chorando, abraçando ele lá na cidade de Mileto, e aqui na praia, todos ajoelhados, orando, se despedindo de Paulo, essas são as imagens encorajadoras da vida de Paulo. Versículo 6. E despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e cada um voltou para sua casa. Versículo 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando uns dias com eles. Né? E isso é a parte boa da vida dura que nós temos.
com as dores, com as doenças, com as perseguições, mas a gente tem a casa dos irmãos, a gente tem o acolhimento da igreja, né? Então, não vamos deixar que o destaque fique para a prisão de Paulo, as surras que ele tomou. Mas vamos ter como destaque esse cêntuplo de irmãos e irmãs, de casas, mães, pais, e no mundo por vir a vida eterna, né? Quando Jesus respondeu isso aos seus discípulos, né? Quando Pedro e alguns irmãos perguntaram: Jesus, nós deixamos tudo para te seguir, e aí, o que a gente ganha? Aí Jesus disse, né? 100 vezes o número de casas, irmãos, irmãs, e no mundo por vir a vida eterna. Isso é se cumprindo aqui nesse texto. Então, a melhor parte devemos sempre ressaltar é a irmandade, a igreja do Senhor. 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, né, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam, né, o dom distribuído pelo Espírito Santo naquela época. E vindo ter conosco, versículo 10, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés, né, ele amarrou os próprios pés com o cinto de Paulo, e também as mãos, declarou. Era um sinal da profecia que ele recebera de Deus. Isto diz o Espírito Santo: assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, Paulo, e o entregarão nas mãos dos romanos, né, dos gentios. Olha que interessante, né? Os irmãos, há pouco, né, disseram que, movidos pelo Espírito Santo, que Paulo não fosse. Aqui, já um profeta chamado Ágabo fez uma revelação dizendo que Paulo seria preso em Jerusalém e seria entregue aos judeus. E por que então Paulo não para? Não é o Espírito Santo avisando? Será que o Espírito Santo estava pedindo que Paulo não fosse? E o mesmo Paulo foi teimoso, indo contra a vontade do Espírito Santo? Não, irmãos. Aqui é o Espírito Santo deixando claro, deixando Paulo e os irmãos conscientes que o cristianismo não seria fácil nem para Paulo e brevemente nem para eles. É o Espírito Santo dizendo: isso é uma realidade que vocês enfrentarão. Pode falar, Esdras. Ô Sérgio, eu acho que isso aí, o próprio Jesus disse que ele ia levar o nome dele ao reis, ia sofrer, quer dizer, ia se cumprir. Mesmo os irmãos não pedindo, Jesus, a palavra de Jesus não volta atrás. Aquilo que ele disse é correto. Entendeu? Eu acho que isso aí cumpriu em Atos de 9, né, de 15 a 16, que Jesus tinha falado, né? Verdade, irmão. Muito, muito bem lembrado, Esdras, é verdade. Já havia sido preparado, não é? E é claro que o Espírito Santo fazendo isso, né, Paulo já sabia, mas o Espírito Santo com essas informações, falando com os irmãos, com a igreja, isso era para preparar a igreja do Senhor. E essa igreja precisava estar preparada com realidade, com coisas conscientes, não com engano, não é? Pode falar, irmão Giovanni. Só corroborando aí o que o irmão está falando, em Atos 20 e 22, o próprio Paulo fala: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Paulo estava indo cumprir uma missão de Deus. Muito bem. Olha só, né? A pergunta sempre importante é: você terminou de falar, irmão? Você quer continuar? Desculpa, eu terminei te interrompendo. Tá. Muito bem. Então, assim, não há contradição aqui, irmãos. Mas agora a intenção do Espírito Santo é avisar que a igreja precisava ficar sabendo. Até porque essas mesmas igrejas e irmãos é quem sustentavam Paulo. Essa mesma igreja que apoiava, e nós vimos isso no capítulo 19 e no capítulo 20, que os irmãos eram responsáveis por Paulo. Então aqui o Espírito Santo não está pedindo que Paulo não vá. O Espírito Santo está avisando tudo o que iria acontecer, para que a igreja soubesse. Não é? Porque muitas vezes as pessoas querem uma profecia bonita, né? Tudo que é bom. Mas por que não a profecia da realidade, da dureza, da dificuldade que enfrentaremos? E é isso que o Espírito Santo está avisando todos os irmãos. Não somente por aqueles irmãos movidos pelo Espírito Santo, mas aqui
né, este Ágapo, que era um profeta, deixando muito claro o que aconteceria. Mas a igreja precisaria estar consciente disso. E Paulo, mais ainda, conforme o irmão Esdras disse, ele já sabia, Jesus já tinha dito a ele. Então, Paulo não podia se acovardar pela certeza da perseguição. Né? Isso deve ficar muito importante para a gente. Versículo 11, né? E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligado com ele, os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, né, Lucas se colocando aqui junto com os irmãos, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, não é? Olha a preocupação dos irmãos, né? Mas os irmãos viram isso como um aviso para não fazer. Mas uma pessoa verdadeiramente comprometida com o reino de Deus, isso é um aviso de se prepare para fazer. Entende, irmãos, a diferença? Muitas coisas somos avisados, não é para não fazer, é para termos a consciência e a certeza que precisamos estar preparados para aquilo. Então, versículo 13, ele respondeu: o que fazeis chorando e quebrantando o meu coração, irmãos? Assim vocês estão acabando comigo. Eu preciso da força de vocês. Não é? Pois eu estou pronto para não só ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo mostrou isso nas mensagens dele. Mesmo o povo, a gente vai ver no 21 e 22, mesmo Paulo fazendo um discurso no capítulo 22 para os judeus, sabe? Eles continuavam pedindo a morte de Paulo. Continuavam pedindo a morte de Paulo. Giovanni. Irmão, me fez lembrar o mesmo sentimento de Jesus, quando Pedro disse para Jesus que iria defendê-lo para não ser preso. Pedro não sabia da missão de Cristo morrer por nós. E Jesus o repreendeu, não. Ao invés de me encorajar, tu tá afaste de mim, Satanás, né? Parece a mesma coisa, né? É verdade, irmão. E nós temos essa tendência, né, de queremos proteger os nossos irmãos que estão na missão, proteger dizendo não vá. Ao contrário, irmãos, vá, mas esteja certo de que você vai enfrentar muita dificuldade. Essa é uma boa pregação para aqueles que não conhecem o reino de Deus. Se você quer vir para a igreja, esteja preparado. Não será fácil, né? Fala, meu irmão José Augusto. Glórias a Deus, a paz do Senhor continue conosco. Olha, irmão, glória a Deus, como você falou, e deveras, sim, a princípio nós não queremos sofrermos, né? Mesmo porque dá para ver em nós que em tudo que existe, a maravilha com a qual nós fomos criados para sermos felizes, sermos alegres, estarmos sempre com boa saúde, viver em conforto, nos alimentarmos bem, né? Porque é necessário até para manter o corpo. E de que, em frente ao sofrimento, ora, por vezes até um inseto que nos incomoda, uma muriçoca que seja, e realmente pode nos trazer um dano muito grande, a gente se contraria, nosso corpo fica ali contrariado com a condição de conforto e saúde e bem-estar. Os nossos sentidos sabem que aquilo não é bom. Mas, no entanto, como você disse, a vida tem um lado duro e a gente precisa se conscientizar. Creio que maravilha esse estudo, por isso mesmo o apóstolo Paulo foi avisado para se preparar. Porque se nós tivermos a expectativa tão somente de viver de conforto, de bem-estar, de alegrias, aí seremos fracos, porque as dificuldades são inevitáveis. Aí vamos cair, vamos morrer, vamos nos destruir. Mas se enfrentarmos com determinação, com obstinação, né? Verdade. Quando a pessoa, como você falou ali daqueles irmãos, eles preferiam morrerem do que abandonarem a fé. Então a gente enfrenta qualquer coisa se a gente estiver obstinado e determinado. Verdade. E quanto a essas dificuldades, são justamente desafios para a gente treinar, para a gente se fortalecer e se aguçar. Porque nós, como os seres que fomos criados com a capacidade de vencer o desafio e até se interessar por ele.
né? Então, isso fortalece, isso dá mais vontade, dá mais ânimo você trabalhar no evangelho. Verdade. Você passar, você sofrer desafio. E para Sim. terminar as palavras, até em uma circunstância comum, que nós devemos também abrir os olhos, no trabalho secular, né? Às vezes a gente fica chocado e a gente fica em dúvida. Por que precisaria trabalhar e às vezes sofrer tanto com aquilo? E parece então que aquele trabalho não é de Deus, parece algo diferenciado, mas tudo que o cristão tende a fazer é para dar testemunho de Deus até em meio ao seu trabalho, aonde o cristão estiver, para onde ele for mandado. É aí que ele está sendo usado no evangelho, é aí que ele está sendo cristão. Glória a Deus. Amém, irmão. Obrigado por suas palavras. Daí isso é tudo verdade. E aqui a igreja, ela está sendo preparada por Deus para os próximos anos. São esses irmãos que enfrentarão, né, a vingança do Império Romano querendo matar todos os cristãos. Para esses irmãos aqui, em que as cartas do Apocalipse foi escrito para que eles se preparassem, são esses irmãos que com a própria vida mantêm o evangelho para que chegasse até a gente hoje, né? Agora o irmão Edson Fleming, pode falar, irmão. Graça e paz, irmãos. Só corroborando com o que os irmãos já disseram, Giovanni e Esdras, o próprio Senhor Jesus incentiva Paulo, né? Isso está em Atos 23:11. A palavra diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Atos 23:11. Também era só para corroborar. Olha, tem spoiler, né, que ajuda muito a gente a se encorajar. Ouvindo isso, irmão Edson, a gente sabe que o Senhor Jesus não o desampararia, não é? E esse texto de capítulo 23 será incrível, porque o Senhor Deus tinha planos. E esse plano, para Paulo, para nós, para a igreja hoje, tem que ser um plano consciente, né? Que os nossos projetos para as igrejas, para as congregações, esses planos têm que contemplar muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Mas vamos continuar a leitura, né? Versículo 14, como porém não o persuadimos, né? A igreja falando, como nós não conseguimos convencer o apóstolo Paulo, então estamos conformados e dissemos, faça-se a vontade do Senhor, não é? Faça-se a vontade do Senhor. E passado aqueles dias, versículo 15, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram da cidade de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos devíamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Isso que fortalece, né? Olha o Senhor Jesus agindo agora, né, por meio da igreja. E esse papel da igreja é muito importante, irmãos. Estamos juntos, bem perto dos irmãos que sofrem pelo evangelho. Versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente, em detalhes, né, o que Deus fizera entre os gentios por meio do evangelho, né? Deus atingindo o mundo, até aqueles que nunca conheceram Deus, né? E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a abandonarem, né, a apostatarem de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Estava certo isso, mas isso soaria bem para a igreja, mas não soaria bem para os judeus fora da igreja. 22. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada, Paulo, por essas coisas que você ensina. Faze, portanto, o que te vamos dizer.
não entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que diz a teu respeito. Né? Porque não era verdade que Paulo pediu para abdicar de Moisés, mas era verdade que Moisés disse que viria também o Senhor Jesus. Né? Paulo não estava descumprindo a lei, ao contrário, ele estava mostrando que Jesus cumpriu a lei de Moisés. Né? E Jesus, maior que Moisés, maior do que a lei e maior do que os profetas. Né? Versículo 25, dando uma puladinha. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que eles se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais que foram mortos sufocados e das relações sexuais não permitidas por Deus. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo. Isso era para amenizar o choque que poderia haver, né, entre Paulo e os judeus não cristãos, acertando o cumprimento dos dias da purificação até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Mas isso, infelizmente, não adiantou, irmãos, a gente vai ler agora. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, né, já vieram de onde Paulo pregou e converteu muitos judeus da Ásia que vieram para Jerusalém. Tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram Paulo, gritando: israelitas, socorro, nos ajudem, né? Nos socorra nisso, estejam com a gente. Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar que era o templo. Ainda mais introduziu até gregos, né, gentios no templo, e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, que julgavam que Paulo introduziria no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo ocorrência, né, concorrência do povo. Todo mundo foi para lá. Agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante de Roma, né, de que toda Jerusalém estava amotinada. Então levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, né, e ordenou que ele fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era Paulo e o que ele havia feito para todo mundo tratá-lo daquela forma. 34. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade e a causa do tumulto. Né? E ordenou que Paulo fosse recolhido a uma fortaleza. E chegando às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Pois a massa do povo o seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, ele disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu aquele comandante: você sabe grego? Não és tu, porventura, o egípcio que, há tempos, sublevou e conduziu o deserto 4.000 sicários? Isso aqui, provavelmente, na história que eles conheciam de Paulo. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Sicília, e rogo-te, e ali era uma província de Roma também, tá? Rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal para o povo, e fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, e aí vem o discurso de Paulo. Irmãos, esse texto é tão importante para a igreja nos nossos dias, porque nós temos aqui a consciência da missão, mas nós temos também, né, a consciência de que pregar a verdade, viver a verdade, para muitas pessoas
isso servirá de grande tormento. Isso provavelmente vai ocasionar muitos tumultos. E esse capítulo, para mim, ele representa como devemos estar preparados, como precisamos nos preparar, porque o Senhor nos deu uma missão, ele deu uma missão para a igreja, e aí precisamos ter plena consciência dessa missão. E outro fator tão relevante e importante aqui, irmãos, para nós, para mim, para vocês, é essa própria história de Paulo, não é? Tendo consciência do que era, mas em nenhum momento ele apelou para a defesa própria. Em nenhum momento tentou fugir da sua responsabilidade. Mas ele estava preparado e pronto para que o Senhor o usasse para dizer o porquê Paulo falava o que falava. O que nós falamos, irmãos, nós precisamos saber por que falamos. O que nós vivemos, precisamos saber por que vivemos. E assim darmos testemunhos a todos aqueles que nos pedir razão da nossa fé. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo, para que sejamos cristãos conscientes. E o Espírito do Senhor nos guardará, como o irmão Edson leu há pouco e o que o próprio Senhor Jesus disse para Paulo. Vamos ter coragem, irmãos. Vamos ter coragem. Entrego a palavra aí para o irmão Avaí. Amém, irmão. Amém. Amém, glória a Deus. Acho que o Zé Augusto levantou a mão, Zé Augusto. Amém. Sim, sim. Amém. Ô Sérgio, eu compreendo nisso e gostaria que você nos orientasse também, que o que eu vejo, que o apóstolo Paulo, lógico, sofreu muita injustiça e maldade de um povo que estava defendendo não a sua fé, a sua religião, a sua crença, como o apóstolo Paulo antes defendia. Na verdade, eu creio que esse povo estava consciente das suas injustiças e maldades, porque estavam defendendo interesses próprios e não interesses de Deus. Que como o apóstolo Paulo, quando Jesus Cristo esteve com ele se arrependeu e passou a pregar a palavra. E creio que todos daquele tempo tiveram suas experiências, se não diretamente com Cristo, mas com tudo que os apóstolos pregavam, inclusive com o próprio apóstolo Paulo, que virou um testemunha maior de transformação. Então, é exemplo para nós hoje termos o cuidado de, por defender a religião hoje, por defender os nossos conceitos religiosos, glória a Deus, não agredir, não causar injustiça, ter moderação, até mesmo com os irmãos da igreja e principalmente com os de fora. Seria um mau testemunho, então, Entendo. desmedido. Então, eu gostaria de ver, né, se isso não é exemplo para nós. Bom, né? Evidentemente, é claro que é um exemplo, né? Eu quero nos despertar a lembrança do que aconteceu na cidade de Éfeso, que a grande multidão dos seguidores da deusa Diana, né, começou a se ofender com a pregação do evangelho. E um detalhe interessante do que aconteceu no capítulo anterior foi o seguinte, que um cidadão de Éfeso, ele se levantou no meio de todos os efésios, né, e disse assim, olha, esse homem que pregou aqui, ele não falou mal de Diana, nem do templo de Diana e nem da cidade. Ele só pregou a verdade dele. Então, não vejo isso como uma afronta a nós, que foi a lição que nós tiramos. Nós não precisamos falar mal da religião de ninguém, falar mal da fé de ninguém, basta falar de Jesus. Foi até o irmão Avaí que deu esse destaque para a gente. Então, nós não precisamos falar contra a religião, nós precisamos falar de Jesus. Né? Nós, às vezes, nos atemos tanto a querer provar que os outros estão certos, que nós não ensinamos que os outros estão errados, que nós não ensinamos o certo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? E isso aqui acontece porque Paulo em nenhum momento vai ofender a fé judaica. Até aquilo que falavam, por exagero, Paulo não usou contra eles. Paulo apenas falou da própria conversão e do que Jesus fez por ele. E nós precisamos seguir esse exemplo. Né? Nós passamos muitas vezes como protestantes de uma religião, ao invés de nos tornarmos seguidores do Senhor Jesus. Então, isso é um grande exemplo, sim, irmão.
que a nossa pregação seja muito mais sobre Jesus do que para tentar provar qualquer doutrina ou tentar provar que a doutrina dos outros está errada. Ao invés de falar mal do Senhor dos outros, o apóstolo Paulo falou bem do seu próprio Senhor Jesus e quanto Jesus o amou. Né? Marisa, né? O que eu observo aqui em Atos, né, que eu nunca tinha observado tanto, eu só sabia daquela passagem de Saulo, né? Quando Saulo foi abordado e Deus perguntou a ele, por que tu me persegues? E hoje o que a gente vê é isso, é perseguições religiosas, é intolerância religiosa, é não respeitar o próximo, né? E Paulo, na conversão dele, ele mostrou tudo ao contrário, né? Porque ele perseguia, ele era um feroz, enfim, até que ele se deparou, né, com Deus e perguntou, por que tu me persegues? E aí veio a conversão de Paulo. Então, é isso que acontece no dia de hoje. As pessoas perseguem religiosos, religião, enfim, até aqueles que não têm religião perseguir por achar que é moda, que é certo acabar com a religião, acabar com as histórias, acabar com o mundo. E eu sempre fui muito admiradora de Paulo, né? Sempre gostei muito. E cada vez que tenho aula, eu me encanto mais com a vida dele, né? Com a dedicação e com a fidelidade, né? Porque não basta ser, é que nem aquele, né? Não basta ser cristão, tem que participar, né? E a gente Muito tem bem. que participar de verdade. Verdade. Vamos ressaltar as palavras de Paulo, né, Marisa, que disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E também o que João disse, né, João Batista, né? Convém que a gente diminua e que o Senhor Jesus cresça, né? Avaí. Então, irmãos, mais uma vez nós estamos umas ponderações, reflexões. Então, agora é o momento, né, de você fazer seu comentário, sua pergunta. Então, se você tem algum comentário a fazer, tem alguma dúvida, é só levantar a mão como os irmãos fizeram e você tem a palavra. Fique à vontade e depois a gente termina com uma oração. Algum comentário, irmãos e irmãs? Edivaldo Carneiro, fala, meu irmão. Opa! Eu queria só colocar um detalhe aqui com relação ao sofrer por causa de Cristo, né? Que é um privilégio sofrer por causa de Cristo, né? Mas muitas vezes, né, nos nossos sofrimentos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, né, temos uma tendência de, assim como Jó, né, perguntar, né, ou questionar por que isso comigo, né? Eu sou inocente, né, Senhor, e tal. Tem alguém mais inocente que Jesus? Jesus merecia o sofrimento que passou? E ele fez por quem? Então, Jesus deu a vida por mim. O que ele pede em troca, né, ele não força, né? Ele te dá essa liberdade, ele não te engana, né? Então ele deixa claro, quer me seguir, renuncie, né, a si mesmo, a tudo que tem, né? Então, quando vir as coisas, né, também a gente já está sabendo, Jesus disse que eis que eu sou convosco até o fim. E aconteça o que acontecer, Jesus é conosco. Paulo passou por sofrimento, mas não era ali, o fim dele não ia ser ali em Jerusalém, como o irmão citou, né, que ele ia a Roma ainda, né, lá no 23. Então, está nas mãos de Deus. Então, nós temos essa coisa de perguntar, mas será que já paramos, né, nos nossos sofrimentos para perguntar, Jesus era inocente? Lembra que ele levou o teu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, que ele sofreu por nossa causa? Então, sofrer por causa de Cristo é um privilégio, está lá em Filipenses, né? Filipenses 1, gosto muito disso, né? 1:29, né? Porque Deus concedeu a vocês não só a graça de acreditar em Cristo, mas também de sofrer por ele. É isso que eu queria colocar.
Obrigado, irmão. Muito bom. Mais algum irmão, mais alguma irmã? Fazer algum comentário? Se tiver pergunta, pode fazer pergunta também. Aí o Joel responde. As irmãs hoje não querem falar nada? Não é possível. Hilde, Betânia, Julie. Está Marisa já tudo falou, né? tão bem explicado, irmão. E os comentários foram enriquecedores, sabe? Eu gostei muito, muito do que o irmão Edivaldo disse. Não tem mais nada para dizer em cima, que realmente ele, sem culpa nenhuma, levou as nossas culpas, sem se defender, não precisava. Amém. Parece que Joel levantou a mão, a Adriana também. Fique à vontade, irmão. É interessante, né, irmão? A gente, no começo, quando o irmão Sérgio começou a falar de Atos, ele falando que é a presença de Jesus, né? A ação de Jesus em Atos, né? E a gente vê a ação em todos os versículos. A gente vê a ação em Atos, a ação de Jesus, Paulo sabendo de tudo isso. Mas quem estava com ele? Jesus. E foi um grande exemplo, Paulo, um grande homem, um grande pregador do evangelho. Realmente ele entregou tudo por Cristo, né? Cristo sem pecado, Cristo inocente, e Paulo com a carga que ele tinha de perseguir os cristãos, largou tudo, né? E Cristo abraçou ele e fez dele um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor do evangelho, cumprir aquilo que foi determinado para ele. E isso, às vezes eu paro para pensar diante dessas situações que nós estamos fazendo, né? Nós estamos mesmo sabendo que a gente contribui em determinado momento, né? Mas ainda não é nada diante de tudo aquilo que Paulo representou para hoje a Igreja de Cristo estar firme. Hoje a Igreja de Cristo está seguindo tudo aquilo, né? É isso, irmão. Adriana e depois a Betânia. Boa noite mais uma vez, irmãos. Eu vou fazer uma confissão a vocês. Eu, antes de tomar alguns estudos com o irmão Josué Lozada, de Porto Alegre, eu tinha um certo, vamos dizer, uma rejeição com Paulo. Eu sempre achava ele um discípulo, se assim posso chamar, não sei, conheço um pouco da história dele, mas achava ele assim, pedante. Ele queria muito se comparar a Cristo. E graças a Deus, com estudo com esse irmão, isso foi modificando. Graças a Deus por isso. E agora, do que eu tenho aprendido sobre ele, eu defino ele como uma pessoa convicta, né? A certeza dele, desde quando Cristo o chamou e avisou para ele, né? Que ele saberia o quanto seria sofrer por ele. E ele não desistiu, porque ele tinha convicção. Né, convicção da fé, convicção de onde ele ia, a quem ele estava seguindo e servindo. E eu agradeço muito a Deus por esses estudos que têm me esclarecido muito. Deus abençoe cada um de vocês, pregadores. Amém. Amém. Betânia, depois Giovanni Barros. Amém. Eu estava querendo fazer um comentário na hora que estava falando sobre o espírito, né? E aí teve bastante gente que falou sobre o 4, né? Que fala encontrando os discípulos, permanecemos lá durante... Deixa eu ver se é isso mesmo, E eles, movido pelo Espírito, não fala, né? Que foi direto o Espírito, mas movido pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Isso faz também, muitas vezes nós estamos orando por irmãos e sentimos algumas coisas, né? E aí a gente acaba querendo se envolver no problema
ou querer resolver aquilo ali que é do Senhor, né? E isso é uma lição muito difícil, né? Que o Paulo nos deixa, e certa, né? Que servir ao reino de Deus não é fácil. Quando realmente a gente é uma pessoa comprometida e queremos servir ao Senhor, é muitas dificuldades que nós passamos. E por isso é tão bom quando a gente está tendo aula com novos convertidos ou pessoas que vão chegar ao batismo, deixar claro isso para elas, né? Que não é uma coisa maravilhosa, né? Tudo bem que a gente vai passar com Cristo de uma forma, acho que lúcida, branda, sem aquele desespero, né? Porque a gente está com Cristo, mas não é fácil, né? E vou complementar o que o Edivaldo falou, né? Que Jesus disse, né? Quem quiser salvar a sua vida, que a entregue. Então, irmãos, que a gente possa fazer isso, né? Nos entregarmos como um sacrifício vivo diante de Deus, como Paulo fez, né? Amém. Amém. Giovanni? Só para compartilhar a felicidade que eu fiquei com o depoimento da irmã da Dani, porque eu me lembro muito bem desse testemunho dela lá no começo das aulas do Josué de Atos, quando ela externou essa opinião dela em desfavor de Paulo, e hoje houve um crescimento espiritual dela. Fico muito feliz quando vejo a Adriana, a Catiana e a Dani, as 3 irmãs de Salvador, juntas aqui nos estudos, crescendo espiritualmente. Só para compartilhar com eles mais aí. Amém. Edivaldo? Obrigada, irmão. Pode falar, Daniela. Não, só agradecer a Giovanni o carinho e o encorajamento. Eu acredito, né, que todos nós que vamos falar de Cristo, né, em certo momento encontramos pessoas, né, que é complicado, é difícil. A pessoa diz que quer passar a eternidade com Cristo, mas não quer Jesus aqui agora na vida dele. É interessante isso, né? Eu quero Jesus ao meu lado, mas só lá no céu. Né? Eu quero estar ao lado de Jesus lá no céu, mas Jesus aqui na terra eu não quero porque ele vai tirar o meu conforto. Né? Ele vai me dar ordens, né? Ele vai ser o meu Senhor. Né? Ele vai, né, proibir certas coisas que eu não quero abrir mão. Né? Como foi no caso do jovem rico, né? Ele queria, né? Senhor, eu quero passar a eternidade contigo, eu quero ganhar a vida eterna, mas ele não queria Jesus aqui na terra. Então tem muita gente assim, né? O que a Betânia falou aí, né? Quem quer ganhar a vida vai perdê-la, né? Então é isso, as pessoas querem passar a eternidade com Deus, mas não quer que Deus aqui na terra esteja ao lado dele dizendo o que ele tem que fazer. Então, meu irmão, o único caminho que nos leva a Deus é Jesus, é obedecer os seus ensinamentos. Foi isso que Paulo fez, né? Como a irmã falou, né? Demorou um pouquinho para entender, mas quando fez os estudos, entendeu porque Paulo disse: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo", e realmente, porque ele entregou a sua vida pelo Evangelho, ele entregou a sua vida pelo reino, assim como Jesus entregou a sua vida por nós, né? Amém. Mais algum comentário, alguma ponderação? Bom, então deixa eu fazer um comentário aqui e pedir nosso irmão Edivaldo que encerre com uma oração. Eu estava ouvindo aqui o Sérgio falando e eu lembrei, né, na semana passada, do finalzinho do capítulo passado, a despedida lá dos irmãos, a tristeza, como é que foi. E do dado momento da aula, o Sérgio falou assim: olha, vamos ficar com as coisas boas, vamos ficar com o que é bom, não vamos ficar pensando na surra ou no sofrimento de Paulo. E aí eu fiquei observando em quantas casas de irmãos que Paulo passou nesse capítulo 21. Filipe, o cristão mais antigo, os cristãos. Então ele procurou, ele estava com as pessoas certas. Tinha pessoas ali tentando, tava alguns ameaçando logo mais para o final, depois chegaram a bater, espancar Paulo. Mas olha que bacana o que Paulo fez. Ele foi para a casa de um,
foi para a casa do outro, esteve com o outro, e até que chegou ao ponto que os irmãos disseram, né? Então seja feita a vontade de Deus. E Paulo estava ali consciente da missão dele, do que tinha que fazer. Há momentos em que a coisa está tão feia que a gente procura o primeiro que vai aparecer. Paulo nos ensina, busque os irmãos maduros, irmãos que têm experiência, irmãos que já passaram por isso, irmãos que já sofreram, irmãos que estão sofrendo por causa do nome de Cristo, e esses vão te ajudar, vão te socorrer, vão estar com você. É como o Sérgio também lembrou, irmãos que sempre apoiaram o trabalho de Paulo. Então ele esteve lá, ele esteve com eles, que a gente possa, né, aprender também essa lição, além de ter a consciência da nossa missão, que temos que pregar a verdade, pregar Jesus, ensinar a respeito de Cristo. Então, nós temos uma grande família, e o Sérgio também falou no início, né? O cêntuplo de irmãos. Temos pessoas, o mundo afora. Olha quantas pessoas aqui essa noite, que nós podemos ir para cada uma delas, e ali nos buscar encorajamento, ânimo, e continuar a caminhada. Existimos para servir uns aos outros. E Paulo, ele foi para as pessoas certas. Mesmo que os irmãos estavam ali dizendo, olha, não vai para Jerusalém não, faz isso não, tal. E ele sabendo do que ele tinha que passar, como alguém já falou, né, que o irmão, acho que José Augusto, ou Esdras falou, né, já sabia. Então ele simplesmente cumpriu a vontade de Deus. É o que a gente tem que fazer. Nós somos chamados para uma missão. Ainda não chegou ao final. Como o próprio Paulo falou alguém falou mais tarde, né? Combater o bom combate, cumprir a carreira. Então nós estamos no caminho. Se estamos na metade ou não, se chegamos na metade ou não, não sei, mas estamos no caminho, que a gente possa continuar. Obrigado mais uma vez, Sérgio, que nós possamos colocar em prática o que ouvimos essa noite, tá bom? Aí, se caso algum irmão tiver mais algum comentário, pode levantar a mão. Dani, o Edivaldo finaliza orando por nós. Resumindo, né, o que eu vi aí, né, que a gente não pode deixar de frisar em nossos corações a ideia de que nada mudou de Paulo para cá. A gente tem que entender que aqui a gente vai sofrer por Cristo, né? Que às vezes a gente vê o irmão passando uma situação, sofrendo por Cristo, e a gente não aceita. Mas e Jesus, que pagou um alto preço na cruz por nós, né? Sem mácula nenhuma. O que podemos dizer disso aí? A gente tem que entender que aqui não é nossa Disneylândia, não. A nossa vitória, a nossa alegria constante, sem choro, sem preocupação, está nos céus. Então, a gente não vai ficar buscando a tristeza, não vamos ficar buscando o sofrimento. Mas se ele chegar por amor a Cristo, vamos passar e vamos sentir felicidade em estar passando por aquilo, porque se estamos sendo provados, é porque estamos fazendo o dever de casa certo. Se a gente não está sendo provado, é que provavelmente a gente não está fazendo nada certo. Né? Então, vamos pegar o exemplo de Paulo, porque de lá para cá nada mudou. A Bíblia, ela é antiga, moderna e contemporânea. Amém. Giovanni? Só pedir para o irmão Edivaldo, eu estava aguardando o retorno da irmã Giane, ela foi para Fortaleza hoje fazer a quimioterapia dela, ela não me deu retorno como foi, e se já chegou em casa, ela foi com o esposo dela, o Zé Maria, só orar por ela, pela viagem dela, que tudo esteja bem, só por isso, tá bem? Ok. Eu já fiz o meu mapinha aqui como Paulo, né? Eu costumava sair daqui para ir para a Bahia, fazer em 19, 20 horas. Agora não dá mais, né? Agora eu tenho que passar Sapucaia, Fervedouro, Caratinga, Padre Paraíso, Governador Valadares, Vitória da Conquista, Feira de Santana, até pegar já. Oba! Sapucaia, oba! Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, como é gratificante, Senhor, esses momentos em nossas vidas. A Tua palavra, ela nos conforta, ela nos orienta, ela nos fortalece. O Seu Santo Espírito nos dá esse entendimento que o Senhor quer que tenhamos sobre o que devemos
praticar daquilo que aprendemos da tua palavra, Pai. Pai querido, que o Senhor esteja com cada um de nós, que possamos ter uma boa noite de sono, possamos refletir sobre o que foi dito aqui hoje, sobre o exemplo de Paulo, esse grande apóstolo, esse grande servo, que possamos imitá-lo, assim como ele imitou a Jesus, e que possamos ser sal da terra e luz do mundo, assim como ele foi. Que o Senhor nos oriente e nos capacite para isso. E, Pai amado, queremos também te pedir pela irmã Giane, que viajou da sua cidade até Fortaleza para fazer uma quimioterapia, que possa ser bem sucedido, que possa dar tudo certo. Ela que já vem sofrendo há muito tempo com isso, Pai, a gente tem pedido já há alguns tempo atrás por ela, assim como a gente tem pedido pela a nossa irmã, a irmã do Paulinho, que também vem tendo um tratamento, a Janaína, né, de muitos anos, mas o Senhor tem a confortado. Já são mais de 2 anos que a gente conhece que ela vem passando por isso, e que o Senhor fortaleça cada uma delas, para que elas não desanimem, continuem firme na fé, pois sabemos que essas coisas nada pode fazer contra nós com relação à vida eterna. Foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho amado. Foi isso que aprendemos aqui hoje. E é isso que queremos praticar, levando essa mensagem de salvação a tantas pessoas que ainda vivem nas trevas, Pai. E nós, que já conhecemos essa verdade, não devemos reter para nós, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Por isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Esteja com cada um de nós. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.